Para você que nos acompanha aqui pelo canal da Jovem Pan Maringá, pela internet, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direito Legal. É isso mesmo. Ó, o episódio de hoje é um episódio especial, especialíssimo. Ó. Afinal, estamos recebendo aqui com a gente a nossa convidada de hoje aqui é nada mais, nada menos que ela, Maria Iraclésia de Araújo. Ela é presidente da Sociedade Rural de Maringá, primeira mulher a presidir uma entidade do gênero aqui no país e já recebeu medalha de mérito legislativo, que é a maior honraria da Câmara dos Deputados, também uma das maiores honrarias do Parlamento Brasileiro. E eu vou trazer a ficha dela aqui. Se é que precisa de ficha, né, para apresentar a Maria Iraclésia, que, aliás, tivemos feira agora há poucos dias, 15 dias no máximo, e um sucesso. A gente já vai falar com ela. Ela é graduada em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, tem também gestão de agronegócio pelo Centro Universitário de Maringá, é pós-graduada em gestão, produção e sanidade animal também pela Universidade Estadual, nesse caso, Universidade Estadual de Londrina. Vamos falar com ela hoje, como eu disse, Maria Iraclésia de Araújo está aqui com a gente. Eu vou deixar os meus colegas aqui, que sempre estão comigo também, vamos abordar alguns temas. Hoje aqui comigo, doutor Rogério Herrerias. Doutor, tudo tranquilo? Estamos de volta, hein? Que ótimo, Paulo. Fico muito feliz de estar aqui de novo, me sentindo pequenininho, né, do lado da nossa ilustre presidente, mas muita felicidade, muita alegria e bora lá. Também o doutor Renan. Doutor, tudo jóia? Tudo ótimo, Vamos nessa? Paulo. Vamos nessa. Vamos nessa. Ó, hoje o assunto é o seguinte, nós vamos abordar desafios contemporâneos da atividade rural, também vamos falar de regularização fundiária, crédito rural, gestão agrária e reforma tributária. Tudo isso ligado ao agro, tá? Tudo que está ligado ao agro nesse sentido, vamos debater aqui hoje nesse programa, certo? Vamos nessa, porque ela já está por aqui. E aí eu quero dar as boas-vindas aqui aos estúdios da Jovem Pan Maringá, a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo. Seja bem-vinda, presidente. Boa tarde, Paulinho, Rogério, Renan. É um prazer enorme estar aqui novamente e dizer o seguinte... Pode se sentir à altura, porque eu acho que, assim, né, você lia o meu currículo, Paulinho, e assim, eu acho que a vida a gente tem uma jornada, uma trajetória, né? E foram tantas jornadas, tantas conquistas e tantos desafios, que é sempre bom a gente estar com pessoas do bem, pessoas comprometidas, para a gente falar um pouquinho, tá? Mas somos todos iguais. Presidente, eu vou começar perguntando para a senhora, só para eu provocar os meus colegas aqui, e eles tocarem o assunto adiante com a senhora. Como foi a ligação da senhora com o campo? Como iniciou essa questão de participar de atividades rurais? Eu nasci numa propriedade rural lá no interior do Ceará. Então, meu pai era agricultor, junto com a minha mãe, que era costureira. E como eu nasci no campo e vivi até os 13 anos, né? Eu só fui para a cidade depois estudar. Então, a minha ligação começou ali. E eu sou a caçula de 6 irmãos. E eu sempre estive muito próximo do meu pai. Eu gostava muito, assim, o sol nasce muito cedo lá no Nordeste, 5 horas da manhã já está nascendo o sol. Então, eu gostava de acompanhar aqui, né, quando ele ia tirar o leite, quando ele saía para plantar ou para cultivar. Então, eu vivi muito isso, né? Até ele dizia às vezes assim, será que você não vai querer ir para a cidade porque você gosta tanto do campo? Eu acho que eu tive o privilégio, né, como muitas pessoas da minha geração que nasceram no campo, de viver o que é realidade mesmo, né? Eu venho de uma região muito pobre, de uma realidade muito dura, mas uma realidade também muito feliz, né? Um sertanejo e uma sertaneja que criaram todos os filhos, né? E cuidaram e tiraram aqueles filhos da roça e mandaram para a cidade estudar, buscar um futuro melhor. Então, eu sou muito grata. Então, a minha relação, Paulinho, ela vem desde lá. Aí eu fiz ensino médio, fiz técnico em agropecuária, então eu tenho uma formação a nível médio numa escola agrotécnica federal, lá no Ceará, e aí eu vim para Maringá, né? Como dizia o meu tio Moisés, se eu quisesse morar numa terra de oportunidade, que eu viesse para Maringá, no Paraná. E eu acreditei que isso era verdade. Então, eu saí para tirar umas férias, vim conhecer o Paraná, porque não era comum sair do interior
principalmente do Nordeste, para vir para o Paraná, vim até São Paulo, mas eu saí de lá para vir para Maringá. E aí eu fiquei. Então aqui eu entrei como estagiária na Sociedade Rural, trabalhei na Rural 13 anos. Já veio direto para a Sociedade Rural? Não, eu vim para passar umas férias, cheguei final de dezembro de 1990, e aí em março, eu entrei como estagiária do Departamento Pecuário da Sociedade Rural, para conhecer um pouco, né? Porque eu tinha ensino médio, eu queria muito ter esse contato com feira, e eu fui, a feira naquela época era em abril, ela não era em maio, era em abril. Aí eu participei como estagiária, fui contratada, trabalhei 13 anos. Nesse intervalo, eu fiz zootecnia na Universidade Estadual de Maringá, trabalhando, né? Até hoje, se vocês me perguntarem, por que eu sou muito grata à Sociedade Rural? Porque ela também me deu muitas oportunidades. A diretoria da época, passei por 2 gestões ali, que enquanto eu estava fazendo o curso, que permitia que eu trabalhasse, voltasse para estudar, né? Então, eu consegui conciliar isso. Aí, depois, eu saí da Sociedade Rural, eu fui fazer a gestão do Centro de Biotecnologia e Reprodução Animal do Unicesumar, e aí fui tocar minha vida, mas tive a oportunidade de fazer zootecnia, depois uma pós na área de gestão e sanidade animal, e depois gestão em agronegócio, que foi onde eu me apaixonei e fiz a aplicação, né, de toda a minha atividade profissional muito voltada para a gestão, né? E aí, de lá para cá, Paulinho, para complementar, né, eu tenho propriedade lá no Ceará, a família ainda tem, a gente tem propriedade no Mato Grosso. A minha ligação de vida sempre foi, tanto de formação profissional, quanto de vivência com o setor. Vocês têm? Pode, manda bala, doutor. Pois é. Você vê, a senhora tem a propriedade rural lá no Ceará ainda, né? E que era da sua família. Sim, nossa, né? A gente é da família. E comprou a área depois no Mato Grosso. Na realidade, do meu casamento, né? A gente, quando eu casei com meu ex-marido, ele tinha propriedade lá, e daí eu fui inserida, né, como parte integrante dessa propriedade. Entendi. E aí a gente não fiz uma ligação muito direta com o Mato Grosso, de ficar lá o tempo todo, porque meu filho, hoje ele está com 21 anos, né? Mas o processo de formação dele, e aí eu vim para a presidência da Sociedade Rural, o que dificultou um pouco, porque é longe, é 1.600 quilômetros, então a logística não então eu não fico indo tanto quanto eu precisava, tá? Eu faço mais a gestão do que a atividade direta. O presidente, me parece até clichê, mas eu preciso perguntar. Sim. A realidade das pessoas... Pelo que a senhora falou, a atividade rural na infância lá era de subsistência, era familiar. Sim. Certo? É muito diferente a realidade da agricultura familiar no Ceará da agricultura familiar aqui no Paraná? Olha, é diferente porque, assim, aqui nós estamos em regiões mais produtivas. Depende muito da região que você está. Diferente, Maringá é uma região bastante diferenciada, né? Tem algumas regiões do Paraná que também não são muito fáceis de trabalhar, mas é diferente. O Paraná, ele tem uma característica muito específica de atuação da extensão rural junto ao pequeno produtor rural. Não que lá não tenha, claro. Um dado para vocês, né, que o pessoal resgatou quando eu fui empresária do ano em 2019, eu, quando jovem, fundei uma associação de produtores rurais lá no Ceará. Lá na propriedade do meu pai. Você levou a ideia do cooperativismo daqui, que é muito forte, eu nunca tinha vindo para cá. Nunca tinha vindo. Mas a gente tinha assim, por exemplo, precisa... Quando chove, enche um açude, depois esse açude tem que descer água para fazer irrigação, para as pessoas fazerem uma segunda cultura, né? Ali, uma segunda atividade agrícola ao longo do ano. Aí você tinha os problemas políticos que não te permitiam, porque o vereador tal, com fulano tal, não deixa descer. Vamos se organizar em grupo. E eu queria, olha, por incrível, eu nem lembrava mais disso, né? Essa associação, ela existe até hoje. Eu tenho um irmão que mora na propriedade, né? E ele faz parte. A gente, mesmo fora, como a gente tem participação, a gente é sócio dessa... Eu fiz questão de voltar para essa associação, mas, Paulinho, é diferente, tá? Hoje você tem um pouco mais de assistência lá, né? Mas é muito diferente. O Paraná é muito mais assistido. A extensão rural hoje, através que era a Emater, que hoje é a IDR, Secretaria da Agricultura, as cooperativas, os sindicatos, as sociedades rurais, elas têm um trabalho conjunto. Então, uma entidade, né, ela vai complementando a outra, e a atuação governamental
ela é muito mais assistida, né? E mais assim, a merenda escolar hoje tem que ser abastecida pelos produtos da agricultura familiar. Então, digamos, há uma política pública focada exatamente para que ele é produtor, né? Você precisa comprar o produto, o governo faz essa intermediação do ponto de vista de ligar. Então, isso é muito importante. Que isso, eu sempre digo, né? Falei muito agora na Expo Ingá, esse modelo que a gente tem no Paraná como um todo, ele precisa ser exportado. É claro que você tem São Paulo com algumas atuações, Mato Grosso do Sul, mas quanto mais vai para Norte, Nordeste, eu acho que a gente precisava... Não tem. Usar mais, que você também atua. Eu não conheço Ceará, né? Mas Mato Grosso e Pará, pelo menos o sul do Pará ali que eu conheço um pouco, ali é cada um por si. Né? Não tem esse cooperativismo, você não tem de quem comprar, você não consegue ter um poder de barganha numa compra de um insumo, de uma semente, igual tem aqui com as cooperativas, né? Tudo aqui fortalece, né? O pequeno. Né? Lá o pequeno não sobrevive. Não sobrevive. É subsistência, como você falou mesmo. Mas essa questão da agricultura familiar, eu não sei se aqui cabe a pergunta, mas eu ainda assim vou fazer, presidente. Claro. As pessoas, as famílias da cidade, elas já entenderam, algumas sim, mas será que como a gente fazer para elas entenderem de fato que a questão da agricultura familiar é a que leva o alimento, aquele alimento diário? Porque você tem a agricultura do grande produtor, que ele vai exportar soja, a carne que hoje é... Mas aquela agricultura que a gente vê na feira, que a gente vê... essa que a senhora falou da merenda escolar, né? Foi isso que me chamou para a atenção para fazer essa pergunta. As pessoas entenderam isso já? Depois de tanto se falar, mas me parece que não há essa conexão. Olha, mudou muito, né? Hoje a gente consegue, de um âmbito geral, vocês como advogados vão conseguir, né, estabelecer isso melhor. A gente precisa falar muito para que as pessoas entendam. Ela não precisa ser do agro. Eu já vivi momentos assim, onde a gente se sentia muito marginalizado, né? Porque o produtor rural, e independe se ele é grande, médio ou pequeno, visto muito como algo né? Bem desvalorizado, né? Porque se você é produtor rural de grande porte, você você não trabalha com sustentabilidade, você só produz para exportar. Não. Tem espaço para tudo. E o PIB, né, a participação do agro no PIB, ela se faz do pequeno, do médio e do grande. É claro que o grande, ele tem mais autonomia, ele negocia em alta escala, ele chega num banco com mais facilidade, alguns se programam e faz o seu próprio banco, né? Teoricamente. O médio, ele já está ali naquele momento que ele precisa, ele nem é grande nem é pequeno, esse é o menos assistido, tá? Exato. Porque ele depende do plano safra, ele depende do apoio restrito, né? Super restrito, né? Aí ele depende, por exemplo, se chover demais e ele perder, ele tem problema, se tiver seca, ele tem problema. Então, ele fica mais vulnerável. Exato. O pequeno, de uma maneira geral, ele já é mais assistido. O governo do Paraná lançou um programa agora, o FIAGRO, né? Que é, digamos assim, é um novo plano safra, né? Só que estadual. Então, a gente está vendo se isso realmente der resultado. Se isso der resultado, a gente tem grandes estados produtivos, como é o Mato Grosso do Sul e outros estados da federação, que podem adotar para a gente não ficar tão dependente do orçamento de Brasília. Entendeu, Paulinho? E essa coisa das pessoas entenderem, eu não tenho nem vergonha e nem preguiça de falar o que o segmento agro ele representa. E não é eu dizer que eu sou assim, defendo o segmento, que a gente vive dele, que a gente trabalha com ele. Não. A dona de casa, né? Ela todo dia ela coloca o dono da casa, quer dizer, quem busca o alimento, quem consome, né? Ele precisa do alimento na mesa. Para aquele alimento chegar ali, a gente tem processos produtivos, que a gente depende do clima, né? Depende da economia, tanto local, regional, como mundial. Hoje, muitas vezes, a gente sofre na economia porque deu um problema lá de seca nos Estados Unidos, né? Aí, quer dizer, ele precisa dos produtos dos outros países para levar para lá, ou ele produz demais e a gente acaba... Então, tudo é muito interligado no mundo globalizado, né? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, gente, cada um no seu quadrado, mas tem que respeitar quem produz, porque não é fácil. Se você trabalha com animal é difícil, você trabalha com grãos é difícil, você trabalha com a horta, de repente dá um vendaval, vai tudo. Muito então, sensível, né? Tudo muito sensível. Então, eu acho o seguinte, que o brasileiro,
ele sabe, ele só finge que ele não sabe, de uma maneira geral, tá? Então, eu não tenho preguiça, não tenho problema de falar e não sou soberba em relação a isso. A gente só quer que as pessoas entendam o seguinte: a gente produz, precisa vender, precisa ser valorizado, né? Tem que ter preço, E tem que ter preço. E a gente harmonizar isso. E quando, Paulinho, eu vou trazer até para vocês me perguntarem depois, essa questão assim, mas o agro polui, viu? Vocês sabem, hoje você tem que dar destino a todos tudo que é residual, né? de defensivos, Galão. de sobra, de madeira que você tiver, tudo que você tiver de residual, você tem que dar destino. Exato. Correto, porque você é cobrado, né? A parte de defensivos, por exemplo, quando você compra, você tem a nota de compra. Você tem que devolver aquela quantidade de galão, porque senão para onde foi, né? Então, assim... Não, em doses corretas, em né? doses Você corretas, não consegue comprar uma nada. quantidade muito grande para uma área pequena. Não, é tudo muito controlado, muito né? controlado, né? Então, você tem que plantar tantas árvores, você tem que ter área de preservação. E aí, eu lembro que uma vez eu fui questionada por uma senhora que estava comprando um sapato. E ela olhou para mim, ela não sabia quem eu, né, que eu trabalhava na atividade, isso há uns 4, 5 anos atrás. Ai, meu filho, olha, eu gostei, olha, você viu, ó, ela estava com 2 garrafas de Coca-Cola. Ai, eu gostei muito desse sapato, né? Mas esse sapato é do couro do boi. Aí ela contou uma historinha do boi, né? Entendeu? Defeito estufa. Eu olhei para ela e falei, minha senhora, essa Coca-Cola é sua? Ela falou, Eu falei, o que a senhora faz com essas 2 garrafas? Ela falou assim, eu descarto, porque na minha casa não passa lixo, né, seletivo, né? A coleta seletiva. Eu falei, tá, e a senhora está dizendo que o boi polui? O problema é o boi. Aí eu falei, não vou nem perder tempo de explicar para ela. Exato. Então, eu acho assim, como é que a gente vai ter essa mudança, Paulinho? Sabe quando? Quando a base escolar mostrar para todo mundo cada coisa. Tomei água aqui, né? Eu tô quase sem voz. Viu? Eu preciso destinar, né? Então, eu tenho lá na Rural, por exemplo, tampinhas que transformam. Cara, a quantidade de tampinha que vai para o lixo, ela é gigante. Então, hoje a gente tem, na minha casa, a gente coleta, eu levo, a gente normalmente doa para a PAI, tá? Fiz umas garrafas grandes, a gente vai colocando, mas muita gente usa aquela estrutura para jogar lixo, né? Então, a gente vem fazendo há 2 anos um trabalho com os funcionários, né? Aí, quando termina um evento grande, por exemplo, fora Expoingá, que o evento não é nosso, então tudo que vai, eu fiz uma reciclagem na Rural, e aí as pessoas, os nossos funcionários, eles vão lá, pegam aquelas tampinhas. Então, agora na Expoingá a gente conseguiu coletar muito, porque o pessoal que foi para reciclar, eles foram todos orientados a fazer essa coleta. Então, esse trabalho de conscientização da importância da agricultura familiar, desse produto, ou de quem trabalha no setor produtivo, ela tem que ser de todos nós. Como também a pessoa da cidade tem que entender que ela tem a porcentagem, né? Não só cobrar, mas também fazer a sua parte. E você consegue ver um movimento de educação, de alteração na cultura? Sim, você consegue enxergar eu isso? consigo enxergar, mas ela é um processo longo, né? Então, eu acho que quando os governos, né, levarem isso para as plataformas de educação, né, que tem que vir da base, é a criança que vai entender que ela vai transformar esse futuro dessa geração. A pessoa que já é adulto, ela tem que ser muito mais trabalhada. Ela faz, mais difícil. porque eu não tenho problema de melhorar, tá? Eu não quero piorar, mas sempre que tem alguma coisa que a gente pode melhorar, eu acho assim, essa coisa de reciclagem na minha casa, eu já tenho isso há mais de 6 anos. A gente faz. Então, meu filho, eu fui ensinando para ele fica com a tampinha na mão até ele guardar, né? Mas é porque é uma geração, né, que é mais jovem. Mas eu acho que é uma questão de transformação. A gente não ter, né, vocês fazem um trabalho fantástico. A comunicação, ela tem essa coisa. Então, tem que criticar, tem que mostrar, mas também precisa ensinar. Mas eu entendo que essa transformação, ela vai acontecer quando ela vier da plataforma de educação de base. Exato. Aí a gente consegue mudar tudo Na isso. base, muda. Muda. O adulto muda também, mas é muito mais difícil, né? Dá muito mais trabalho. Dá mais trabalho, Já tem né? uma opinião formada, uma cultura, já carrega ali todo Com certeza. um peso, né? Arrasta tudo que já viveu. Eu acho que é através da educação, né, Renan, que a gente Exato. consegue... Sem dúvida. E você falou uma coisa muito interessante, Heracles. Eu até estava tentando puxar um gancho aqui para trazer essas conexões, né? Você falou que a comunicação é muito importante, né? E assim, nós estamos aqui de frente com o Paulo Caetano, um grande comunicador, você uma grande comunicadora, e eu queria entender assim,
se você pudesse dar uma dica para a geração mais nova, né, o que você daria de conselho para fins de comunicação? Né? O que você aprendeu na sua trajetória, sendo a primeira representante mulher da sociedade rural, na sua trajetória empresarial também, né? O que você percebeu nos seus atos, nos seus conhecimentos que mudou o seu destino? Bom, primeiro assim, eu entendo que a comunicação, ela, quando séria, quando informativa, ela tem que ser crítica, ela precisa mostrar o que não está certo. Mas é você usar ela como ferramenta de ensino, aprendizado, né? Não me pergunte por quê, mas todo mundo diz, o Nordeste a gente tem muitos escritores, né? Eu sempre gostei muito de comunicação, eu até brinco, até poderia, né, trabalhar com isso, porque eu gosto demais. E dentro daquilo que a gente entende, é muito bacana. Eu vivi muitas fases da vida, mas nessa minha jornada, eu vi muita coisa sendo melhorada pela comunicação, inclusive dentro da nossa área do agro. A gente sempre foi muito criticado, né? O setor sempre foi muito criticado. É o bicho-papão, né? Se você é pequeno, você tem que ser assistido. Se você é grande, você é bandido. Mas eu acho que ao longo dos anos, né? Eu acho que os últimos 10 anos, eu diria, Paulinho, que os últimos 10 anos, a comunicação como um todo ajudou muito o agronegócio. E óbvio que as entidades ligadas aos setores produtivos, elas também contribuíram muito. E à medida que a gente foi tendo, né? Além do rádio, TV, os podcasts, da pandemia para cá, né? Houve uma nova forma de comunicar. Então, eu acho que hoje você ainda tem pessoas que denigrem através da comunicação, mas você tem muita gente que informa através da comunicação. Então, eu acho que a comunicação ela é fundamental para a gente levar a informação que é séria, sabe? E ela pode ser repetitiva, não tem problema, desde que ela leve a informação, né, que as pessoas vão entendendo, porque são duas coisas. Às vezes eu brinco na minha casa assim, gente, eu vejo, mas não enxergo. Às vezes eu estou procurando algo que está na minha frente e eu não enxergo. É a mesma coisa. Você pode... Homem é assim, né? Homem é assim. Né? E quando eu não quero alguma coisa, quando eu estou muito corrida assim, eu procuro falar, não achei. Aí depois... Quem está à minha volta fala, tá lá. Então, eu vou lá e tal. É a mesma coisa do você escutar. Você pode... Né, alguém falou, você ouviu, mas não escutou de verdade, né? Você não entendeu. Eu acho que a comunicação, na minha vida, ela, né, profissional principalmente, me ajudou muito, né? Pela minha formação de base, zootecnia, ela me deu muitos conhecimentos que eu pude extrapolar para a minha parte de gestão, né? E eu me posiciono muito bem dentro da minha área, sempre que eu posso, para informar, para dizer o que precisa ser dito, e assim, não de forma ofensiva, tá? Muitas vezes, Paulinho, você que é mega na comunicação, não sou não. Eu digo o que precisa ser dito de maneira educada. Eu tive muitas oportunidades na minha vida profissional de falar o que precisa ser falado para pessoas que precisam ouvir, tá? De uma maneira educada, que elas entenderam o recado. Eu faço isso muito, tá? Mas nunca de forma pejorativa, né? Você tem que dar como forma de contribuição. Eu sempre digo, olha, a comunicação séria também transforma o país, sabe? Transforma pessoas, né? A gente tem muitos líderes, né? Ao longo do nosso segmento, que leva a informação, às vezes precisa bater um pouquinho, às vezes é necessário, porque às vezes a pessoa também só te escuta se você bater, né? Mas eu tenho visto muito, a gente tem a Tereza Cristina, que é senadora hoje, mas que foi ministra da Agricultura, a gente conhece ela pessoalmente, sabe, na função dela, o gestor público, ele tem que entender, muitas vezes, do que faz, né? E ela entende muito, ela é produtora rural, né? A gente conhece ela quando ela era secretária de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, ela é muito contextualizada, ela fala, e ela leva essa experiência para a função política dela como senadora, né? Então, isso para a gente é muito importante, porque quando vai para fora do país, que vai falar de carne, que o pessoal diz que a gente cria o boi na Amazônia, a gente tem projetos mega fantásticos na Amazônia sustentável.
Aí você tem lá o garimpeiro, você tem um cara que cria ilegalmente. Explora a madeira. Né? Então, aí você tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, vamos explorar o lado bom. E dizer, olha, o lado ruim não pode acontecer por isso, porque a gente precisa comer carne de qualidade, precisa preservar o meio... Você entende? Não ir lá e derriçar. Não, você explica que é errado por isso, por isso, por isso, por isso. Então, o correto é fazer isso, isso, isso. Então, eu acredito demais na comunicação e entendo que ela é um grande diferencial para as nossas vidas em tudo. Para tudo, tá? Ela faz parte do nosso dia a dia. Até no bom dia, porque você pode dar um bom dia com alegria, como você pode dizer assim, ai, bom dia, né? Bom dia por quê, né? Então, bom dia com alegria. Eu tenho uma característica muito pessoal. Não vai me acordar nunca. Mesmo eu dormindo pouco, eu vou dar um bom dia braba, né? Não, eu dou bom dia alegre. Posso tropeçar no momento seguinte e mudar de opinião. Mas eu acordo muito bem, obrigada. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Depois dessa aula, ô presidente, eu vou perguntar para a senhora então, pra gente seguir aqui com a nossa conversa, qual o desafio hoje que é a maior barreira para o produtor no país? Eu estou perguntando no país para a gente conseguir pasteurizar mesmo, porque de alguma maneira as dificuldades são as mesmas. Eu ia até entrar no mérito, quando a senhora falou da Tereza Cristina, o mérito da mulher na agricultura, mas eu acho que esse é um ambiente, eu não digo que é minado, mas eu digo que é superado pela questão que mulher no agro, ou mulher no jornalismo, ou mulher em qualquer lugar, não há diferença na dificuldade. Né? As mesmas dificuldades que a senhora teve para adentrar, né, esse ambiente do agro que é de fato machista, e não sei se não tem outros ambientes, acho que todos os outros são machistas também, por isso eu quero superar isso, né, e perguntar dificuldades do produtor. A senhora acha que ainda existe alguma barreira que é intransponível para o produtor rural? A senhora estava falando de comunicação. Ela precisa ser mais assertiva também, a comunicação do produtor hoje? Olha, eu diria assim, a gente tem vários... Esse é um assunto que dá 2 dias de conversa. Porque, assim, primeira coisa, a gente tem um país continental. Né? Então, a realidade do Paraná é uma, a do Amazonas é outra... A do Ceará é outra, né? Então a gente tem realidades muito diferentes. E é claro que você tem os temas ligado ao setor que varia, né? Assim, você tem, vamos lá, a gente teve o problema, tem um problema de sanidade num ponto específico. Ele estende isso para digamos assim, para um sacrifício conjunto, Exato. né? Então eu sempre digo que a questão sanidade, e é uma coisa que você controla, mas não controla, porque a gente tem um país continental, né? Então, quando o Paraná buscou o status de Estado Livre de Febre aftosa sem vacinação, quem buscar as histórias passadas, nós, enquanto sociedade rural e outras instituições, a gente... todo mundo dizia que a gente era contra. E eu sempre dizia, a gente vai lutar para que o país busque o status conjuntamente. Porque a gente tem um produtor aqui com propriedade em Rondônia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, a gente tinha que tentar trabalhar isso o mais global possível para que o Estado fosse para todo, porque senão você se isola. E foi o que aconteceu. Aí veio a pandemia, hoje todo mundo, né, num futuro muito em breve, vai estar todo mundo com o mesmo status. Mas alguém paga a conta, né? Então, é simples. Então, mas eu vejo a questão sanidade, um assunto muito vulnerável, né? Porque por mais que a gente lute para ganhar esses espaços de mercado, tanto para valorização interna dos nossos produtos, e aí eu estou falando tanto animal quanto vegetal, né? Então, sanidade animal e vegetal, mas a gente fica muito vulnerável. Então, se você conquista os mercados, ou você produz com qualidade, né? E você tem um problema de ordem de sanidade, seja vegetal ou animal, você perde na hora que surge um foco, e por mais que você vá lá, isole, né? Mas o restante do mundo diz, não vou comprar, porque o país... A história da gripe aviária, né, presidente? A cadeia toda está sofrendo com isso, né? Porque eu não tenho problema de gripe aviária, mas a minha produção está comprometida porque as pessoas não querem comprar. Não querem comprar, né? Não tem. Aí você traz para o mercado interno, aí você lota tudo, aí o preço vai lá embaixo. Então, é tudo aquela coisa, né? Acho que sanidade é um ponto que precisa. A gente tem que estar sempre muito atento em relação a isso. A questão do direito de propriedade. Aí vocês podem falar isso muito melhor. Então, assim, quem é dono tem que ser dono. Eu acho assim, viu?
sem polemizar, eu acho assim, a assistência precisa ser feita até um ponto em que você dá condição para que aquela pessoa saia daquela condição de assistencialismo e eu tenho propriedade para falar isso e não adianta alguém ir lá e dizer o seguinte, mas ela é presidente da sociedade rural que só tem gente rica. Não tem nada a ver, nós temos pequeno, médio e grandes produtores. Mas eu sou oriunda de uma região onde as pessoas são assistidas e parece que se quer assisti-las a vida toda. As pessoas não querem ser assistidas a vida toda. Eu digo isso porque eu vou lá todo ano, tá? Eu visito parentes, tiro férias em outros lugares. As pessoas precisam ser ajudadas até um limite. Até por uma questão crescer, né? de dignidade humana, né? Então, você tem que fazer isso, né? Então, mas o direito de propriedade, você ter a sua propriedade, você ter certeza que ela é sua, está documentada, né? E que isso é um ponto que pega muito, tá? A questão de apoio financeiro através de ajudas, e aí eu não estou dizendo do governo dar dinheiro indiscriminadamente, essa não é a questão, né? Mas é você ter a garantia, porque a gente vai para um mundo cada vez mais polêmico em relação à questão clima. E não adianta a gente dizer que vai resolver isso da noite para o dia, não se resolve, né? A gente tem que fazer o quê? Aprender a conviver e minimizar aquilo que a gente pode agravar. Eu assim, não tem que dizer, porque não vão poluir. Não. A gente pode minimizar, a gente pode melhorar processos. Tem muita coisa que dá para fazer, tá? Mas muita coisa que dá para fazer depende do campo e depende da cidade, tá? Da população, desde a pessoa da região mais simples a quem está nos altos condomínios. Então, essa é uma questão de conscientização. E, desculpa, não adianta a gente achar que vai resolver isso da noite para o dia, porque não vai. Né? Por isso que eu bato novamente, educação e comunicação. Você tem que ter a base da plataforma educacional de base, tá? E comunicando isso, quem sabe os adultos vão se transformando e as novas gerações virão com uma conscientização maior. Né? Então, assim, Paulinho, tem muita coisa que eu diria para você agora. Hoje a gente tem muita ciência e tecnologia à disposição do produtor rural para todas as regiões. E aí a gente traz o crédito para a Embrapa, né? Porque a Embrapa tem pesquisa em todos os biomas brasileiros. Então, se você estiver lá para que quiser criar cabrito, tem a Embrapa que atende só isso. Se quiser criar gado de corte, só isso. Você quer criar, só estar numa região... Para cada região. Para cada região a gente tem, para cada bioma brasileiro, você tem as pesquisas da Embrapa, que são as mais renomadas e aplicadas. As pesquisas são feitas nas regiões. Então, qualquer gestor público, e aí tem que levar uma questão de seriedade mais global, né? Isso tem que começar nos municípios, nos estados e na federação. Então, enquanto a gente não tiver uma unificação, uma diretriz, que as pessoas entendam que a base para chegar lá, você tem que ter uma linha de raciocínio, né? Então, não adianta soltar dinheiro para isso, soltar dinheiro para aquilo. Não. Tá? Qual é a região que tá? O Paraná não precisa disso, mas precisa daquilo lá, tá? Vamos lá, o Tocantins, a realidade é essa. Então, a gente tem que fazer que cada região tenha as suas características e potencialidades, né? Então, você trabalhar aquilo que é potencialidade, né? Para você minimizar. Então, a gente tem muito desafio. Se você dissesse para mim assim, Heracles, se tivesse que eleger eu ainda acho que é gestão pública global, tá? Nível de Brasil, considerando, porque políticas públicas transformam a minha vida e a de todos nós, todos os dias. Alguém assina uma lei, alguém faz um decreto, vocês que são da área de direitos, né? Todo dia tem uma mudança, tem um código que, né, tem uma emenda, e parece que isso não se conversa. Então, se isso não se conversar, a gente vai enlouquecer. Né? Por quê? Porque você não sabe o que seguir. Então, eu acho que política pública ela tem que ser feita, ordenada, programada, planejada, como uma atividade privada. Né? Então, pensa esse país com, as suas regiões e foca no desenvolvimento global, né? Quando eu digo global, país, porque de mundo a gente não tem controle, mas o mais aproximado possível para a gente, porque senão, seja produtor ou empresário da indústria, do comércio, da metalmecânica, viu? Nós estamos num setor, vamos lá, vamos para o agro. A gente precisa de um bom advogado,
para todas as questões. A gente precisa de contador, a gente precisa da área de inovação, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de pesquisa, né, da indústria, né, de um agrônomo, de um veterinário, de um zootecnista, do engenheiro florestal. Eu te dou uma lista aí de pelo menos 20 profissões, né? Os setores que precisam nos assistir e dar suporte. Viu? Eu vou para o campo com uma colheitadeira de 2 milhões, 3 milhões de reais, vou entregar na mão de um cara que não tem ensino médio. Então, assim, viu? Então, a gente... E aí sim, o setor metalmecânico, o setor cresceu demais, evoluiu demais. Mas você está no campo, você resolve boa parte das coisas no celular, num drone, né? Mas, viu? Em regiões, não é em todas. E aí dá a impressão que a gente está carregando uma carroça, sabe? Aquela de carroça de boi mesmo lá, e o outro está voando aqui, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso e assim, comunicar isso, levar essa informação. Por que a gente trabalha? Vou trazer um pouco, Paulinho, para a feira. Nós temos mais de 100 eventos técnicos da Expo Ingá. Ah, não, viu? Quando nós começamos a fazer o primeiro fórum de ILPF, era uma coisa. Hoje nós temos o ILPF, hoje como política de governo, né, no caso do Estado do Paraná, a cooperativa, a rede ILPF. Há um movimento nacional para transformar esse segmento produtivo cada vez mais aplicado, né? Por quê? Porque eu tenho integração lavoura, pecuária e floresta. É uma possibilidade produtiva sustentável. Mas eu lembro que quando isso começou, parecia que você falava a nada, para ninguém, né? Hoje não, hoje a gente tem com quem conversar. Hoje eu lembro que eu fiz isso em uma das minhas gestões, de trazer o governador, o secretário da Agricultura, mostrar, pedir para o seu Luiz Lourenço, né, que aqui foi ele que encabeçou, através da cooperativa, para a gente dizer, ó, isso é além iniciativa privada. Mas e como levar isso para a massa, para o grande público? É uma luta. Você tem que, ó, a gente teve o seu Luiz Lourenço, através da Cocamar, que começou com isso. A gente, aí vem de novo, não, a feira tem um monte de entretenimento. Tem muita coisa boa. Cheguei para o seu Luiz Lourenço e falei, vou trazer o governador da época, era o Beto Rijo. Falei, vamos trazer o governador para vir aqui, eu vou te dar a oportunidade, vou pagar um almoço e a gente vai criar um momento para o senhor apresentar esse projeto do ILPF para o governo do Estado, junto com o secretário da Agricultura. Em menos de 60 dias, eles estavam lançando como plataforma de governo lá da Secretaria da Agricultura o programa Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. E aí, a partir dali, né, os sindicatos rurais, todo mundo foi por aí. Ainda tem muito a avançar, mas a gente... Então, é um trabalho a longo prazo, tá? Então, acredito que quem trabalha hoje com esses processos de integração lavoura, pecuária e floresta, os filhos que forem suceder essas propriedades, para eles isso já vai ser normal. Mas isso é no Paraná, tem um pouco no Mato Grosso do Sul, um pouco em São Paulo, pouco em Goiás, mas isso para atingir o Brasil é trabalho, é força, é difusão de conhecimento, é eventos, sabe, experiência, campo de experimentação, é muita coisa envolvida. Aí o avançar vai pelo arrojo de quem está no centro das decisões. E na sua visão, aonde que o produtor, de forma geral, né, o mediano ali no Brasil, aonde que ele busca essa informação, aonde que ele busca esse conhecimento hoje? Qual que é a realidade hoje? Olha, para cada região você tem uma realidade. Aqui no Paraná a gente tem as cooperativas que são muito fortes, né? Você tem, nós trabalhamos, nós enquanto sociedade rural, a gente tem muita, tanto da pecuária quanto da agricultura e muita gente com atividade fora do Paraná, né? Então, mas a gente direciona os sindicatos rurais, a Federação da Agricultura, que tem um trabalho fantástico de capacitação, a extensão rural, através da Secretaria da Agricultura e do IDR, né, que vai fazendo. Hoje a gente faz muita coisa junta, porque é a forma que a gente tem de unir o maior número de produtores rurais, seja ele pequeno, médio e grande, né, muitos, aí Paulinho, de novo, muitos movimentos de mulheres, e eu sempre digo, viu, mulher ocupa espaço por competência, não porque ela é mulher. Então, a gente passou dessa fase, mas era muito... não. Agora, as mulheres, elas têm uma capacidade de mobilização muito grande. Muito, muito grande. E isso, a gente faz vários trabalhos, mas... E elas conseguem levar. Então, as que estão à frente de propriedades, as mulheres, de uma maneira geral, elas aplicam mais tecnologia. Elas são mais adeptas à tecnologia, né? Então, acho que isso é um fator importante. Mas, juntos, a gente pode mais e faz muito mais. Viu, senhor Renato? Muito bom, muito bom. Presidente, eu vou jogar para eles. A senhora deu a deixa para eu passar a palavra para eles no seguinte sentido.
assessoria jurídica. Como funciona isso? A sociedade rural, de alguma maneira, faz mediação? Tem situações no campo que precisam e o proprietário sequer entende do que se trata ter um advogado? Qual que é essa situação hoje, pensando no produtor rural? Olha, a gente tem uma diretoria com muitos advogados, eu tenho muitos associados advogados, né? E a gente não direciona diretamente. O que a gente faz assim, quando tem um assunto em pauta, a gente procura trazer pessoas especializadas para falar e abrir para os produtores rurais, né? Então, assim, a gente deixa isso um pouco, porque a relação vocês podem falar melhor do que eu, né? A relação paciente, né, produtor e advogado, ela é muito pessoal. Ela acaba assim, né? Dependendo, hoje tem uma especialidade para cada coisa, né? É claro que você tem os escritórios que se especializam muito, cada uma, né, na sua atividade, mas a gente tenta direcionar assim, ó, tem um problema, precisamos que venha, né, que se tenha visão jurídica, então a gente reúne, traz os profissionais para fazer aquela visão mais geral. E aí deixa cada um à disposição para procurar individualmente, até porque, né? Não existe uma receita pronta, né? Não, cada tem caso, uma resposta cada simples caso para todo é um mundo, caso. né? Mas eu diria que de todas as relações tem sempre um advogado, seja ela no agro ou em qualquer área. Renan, o advogado é essencial, viu, Renan? Você tem algo, Renan? Já pergunta aí. Não, achei muito interessante, até trazendo um pouco da resposta anterior da Heraclésia, que a gente tem hoje algumas falácias, né, no sentido de trazer desinformação, como, por exemplo, o agro não paga tributo, né, o agricultor não paga tributo, ele tem isenção, tem imunidade, tem benefício fiscal, tem crédito, né, mas tudo tem uma razão. E essa política fiscal baseada em isenções e imunidades, entre outras situações, ela tem uma razão na agrariedade. O que é isso, Heraclésia? Como você mencionou, o problema ali no cuidado de bovinos é uma febre de fora, né, uma intempérie, um fator externo e não controlável. Esses fatores são denominados agrariedade. Então, assim, por que o agro tem esses benefícios de você postergar o imposto de renda para recolher no ano seguinte? Porque a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. É uma atividade a céu aberto, né, Renan? Exato. É uma indústria a céu aberto. Então, você não tem o controle de quando isso vai ocorrer. É diferente de um comércio, onde você compra, sabe o que você precisa comprar, sabe o que você precisa vender, e tem ali uma base de funcionários, de custos e despesas, né? Então, eu achei bem interessante, né? Só complementando um pouco do que você nos enriqueceu aqui. E sigamos. Ô, presidente, dentro desse mérito aí, a senhora usou a expressão, é uma produção a céu aberto. Os produtores que tomam pé da situação, enxergam um pouco além e começam a tratar a propriedade como um negócio, como uma empresa, eles saem na frente daqueles que olham com um olhar mais simplório, dizendo, olha, eu jogo a semente, espera ela nascer. Tem uma diferença grande nisso, né? Tem. Hoje não cabe mais a gente fazer atividade, até porque dentro de tudo que a gente já conversou, há muita disponibilização de informação. Então, hoje não cabe mais você fazer uma atividade no achômetro, até porque todas as áreas elas vêm se especializando muito, né? Então, você tem o prazo que você tem que plantar o grão, né? O melhoramento genético de grãos, vamos pelo grãos, né? Ele é muito rápido, a mesma coisa do animal, né? Quanto mais eu fico com o animal na propriedade, mais eu gasto, quer dizer, mais ele ocupa espaço. Então, as atividades, de uma maneira geral, elas se tecnificaram demais. Então, quem não usar o mínimo de tecnologia, ele está fora do mercado. Mas né? o mercado exige isso também, né? Exatamente. Hoje a margem é muito pequena. Muito pequena. Você tem que ter escala, né? Exatamente. O animal não pode ficar 6 anos na propriedade. Não pode. Ele tem que sair no máximo. Senão Não, mas você tá eu vou além, mas eu vou puxar a simplicidade. Eu conheço alguém que faz isso. Ele agrega valor ao produto dele. O cara tem uma pequeníssima propriedade, pequena mesmo, mas ele agrega valor, ele não vende lá as hortaliças dele. Eu estou dando um exemplo real. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui. Mas ele agrega um valor.
ele faz um jeito de embalagem diferente. Sim. Ele já tem lá na propriedade dele uma espécie de câmara fria, que ele trabalha com as coisas, sabe? Então, essa visão de não ser igual ao outro e já ter aqui, já coloca ele anos-luz à frente. Porque me parece que o produtor rural, e eu não estou generalizando, mas alguns deles ainda não entendem dessa maneira, né? Ô Paulinho, eu tive a oportunidade agora de presenciar a assinatura de um convênio, né? Dentro da Expo Ingá, para uma coisa básica de inseminação artificial. E aí eu até brincava, porque uma das pessoas que estavam participando, ele foi meu orientador na zootecnia. E eu brincava com ele, eu falei, gente, inseminação artificial a gente via lá atrás, né? Quer dizer, hoje os processos reprodutivos, eles tecnificaram o Vanderful e Heracles, mas a gente ainda tem muitas realidades que precisa usar essa, sabe? Então, parece que a gente está falando de outro mundo, mas ainda, mesmo do Paraná, isso acontece. Então, se você tem lá as suas hortaliças, você tem a possibilidade de trabalhar com hidroponia, tá? Que você daí tem uma qualidade dessas hortaliças melhores, né? A forma como você embala é visual, a gente compra muito pela visão, principalmente mulher. Né? Mulher compra pelo visual, né? Alface é tudo alface, mas você compra a mais bonita, a mais né? bonita, né? Às vezes você, sabe, uma coisa que é muito nossa brasileira, porque lá fora não é assim, é você sair tocando, né? Você chega eu vou muito na feira, tá? Todo sábado eu vou na feira, eu venho aqui na Catedral. Às vezes eu vou lá no estádio, mas eu venho muito aqui, que acaba sendo mais perto. Eu dou bom dia para todo mundo, eu falo para todo mundo, olha, eu não sou política não, tá? Mas porque o pessoal me conhece. Na época da pandemia, a gente ajudou muito, né? A eles se reorganizarem, porque eles ficaram sem poder vender. E aí, às vezes, a gente chegava na época da campanha, né? Falava, tô pedindo um voto, brincando, né? Falava, não, dona Heracles, a senhora vem porque eu vou todo sábado mesmo. Até durante a Expo Ingá, teve um sábado que eu fui. Falei, não, antes de ir para o bar, que eu vou passar aqui. Aí você vê as pessoas tocando, né? Mas você tem várias barraquinhas com a apresentação dos produtos já tudo pronto, né? Aí você tem a pessoa que mora sozinha, que ela quer uma coisa, não quer comprar, né? Assim, uma mão inteira, de repente ela quer comprar só um pedaço. Então, é assim, eu acho que, antes de tudo, uma coisa que tem que acontecer é trabalhar o empreendedorismo nessas atividades, tá? Aonde eu posso fazer um pouquinho, às vezes não é muita coisa, viu, Paulinho? É só a forma de apresentar, para te dar um diferencial. Olha, aqueles produtos que iriam para o lixo, viu? De repente você pode fazer um doce, uma compota. A fruta, ela está no estágio, de repente você não consegue comer, mas você pode transformar ela. Ali naquele entre o maduro e o passado, exatamente. Né? Então, assim, tem tantas possibilidades, assim, eu enxergo tanto, eu falo para todo mundo, eu sempre brinco o seguinte, saindo da sociedade rural, da realização da feira, você é expositora. Aí todo mundo pergunta assim, o que você vai vender? Eu falei, qualquer coisa. Eu enxergo tanto, agora mesmo, a gente terminando a feira, eu converso muito no último dia com o pessoal. Aí você tem lá 1, 2, 3 que reclama, aí você vê a forma, aí você dá um tempo, você volta de longe e você vê como é que a pessoa atende. A gente tem um parceiro nosso de cocada, coquinho, mas ele vende tanto, mas é a esposa, a irmã, a cunhada, sabe? É a família, a forma como eles apresentam o coquinho, como é que ele... Sabe? O cara paga muitas vezes. Né? É um artista. Então, você tem que empreender e fazer diferente. Muitas possibilidades. Eu vou mudar de assunto também para colocar os meus colegas aqui, o Rogério e o Renan, bem a par da conversa, sobre a reforma tributária. De alguma maneira, os produtores estão preocupados com isso? Tem alguma coisa que os deixou felizes ou não deixou felizes, muito decepcionados com o que está acontecendo com relação à reforma tributária? Olha, para ser bem sincera para você, acho que a maioria nem entendeu. Aí eu acho que vocês poderiam Aí o contribuir. Pode ajudar bastante. Vocês podem contribuir, mudar, porque se você Renan? perguntar para mim, até hoje eu tenho dúvidas em muitas coisas. A gente chamou profissionais, mas é tudo tão confuso quando vem do Universo Brasília, que daí eu deixo com vocês. Vai lá, Renan. Vamos lá. São muitas mudanças, efetivamente, mas assim, o que mais muda, e acredito que será a obrigatoriedade do produtor rural recolher o IBS e a CBS a partir de determinado faturamento. Hoje, um produtor rural no Brasil que fatura 100 mil ano e o que fatura 100 milhões não está obrigado a recolher o ICMS e o PIS e a COFINS quando tributando isso na pessoa física. E a reforma tributária vem para mudar isso. Ela coloca um teto, salvo o melhor juízo, 3 milhões e 800.
A partir daí, aqueles produtores que tiverem uma receita superior a isso precisarão pagar o IBS e a CBS, que são tributos substitutos. Olha, é complicado falar de alíquota, porque assim, eles têm um redutor, tá? A alíquota global ainda não foi definida, tá? Mas estima-se que algo em torno de 10%. Então, de cara, o médio grande produtor já vai sair com 10% ali de custo. 10% a mais. E quem vai pagar essa conta? É o produtor? O produtor repassa, né? Porque o agro ele é a indústria primária de todas as indústrias, né? Todos os insumos vêm do agro. O couro vem do agro, a soja vem do agro, a energia vem do agro. O algodão. Tudo. Então, assim, isso encarece a cadeia produtiva como um todo. Então, de largada, 10%, Renan? Tranquilo, tranquilamente. Como que é? Onde vai esbarrar na gente na hora de compra? Isso chega no mercado. Chega no vai mercado. Parar no mercado. No consumidor final. A grande verdade é essa, né? Há muitas dúvidas, né? Todo mundo, até porque... E aí dá a impressão que é lá longe, mas na realidade tá aí, já né? Tá aí. Então, assim, é um assunto que precisa ser muito esclarecido. Eu acho que né, vocês da área têm muito o que falar. A comunicação tem que trazer isso. Planejamento tributário, né, no futuro, planejamento sucessório, né, de propriedades. Senão o pessoal vai acabar perdendo grande parte do patrimônio familiar ali. E o que a gente vê são justamente sucessões, né, são famílias que começam um grande empreendimento e vai passando, né, pai, filho, neto. E se não tiver um bom planejamento, não tiver ali uma estratégia de sucessão... Por isso que a informação ela é muito importante, tá? Porque o produtor rural sabe. Mas quando você vem, de repente ele faz uma mega estrutura, vai direcionando a família para tudo isso, mas essa parte informativa, né? E de direito mesmo, que você precisa saber para se cuidar... Não tem. Mas principalmente nessa parte de sucessão, eu fiquei imaginando aqui, enquanto o Dr. Rogério estava falando, se a gente imaginar que o produtor rural que envelheceu, que os filhos estão adultos, prontos para assumir, o pai, na maioria das vezes, ele só pensou em produzir. Ele não pensou na sucessão, né? Aquilo que a gente já conversou em episódios anteriores com relação a industriais e outros tipos de empresário. Mas talvez no meio rural... a gente tem um agravante, porque o produtor, ele não está conectado ao networking que o empresário está. Na minha percepção, ele está conectado mais às coisas naturais, né? Às intempéries, às coisas que estão ligadas ao campo. Então, me parece que nesse caso há um agravante aqui, não há? Tem. Há um agravante e há algumas limitações também, né? Porque a maioria... até porque é mais benéfico, né, Renan? Opera no CPF. Então, se você pensar em sucessão CPF, pessoa física, é muito caro, é muito pesado. Né? Então, tem isso. Então, conhece alguma história dessa, presidente? Muitas. Viu? E aí, vou retomar aquela sua história de mulheres, né? A gente tem muitas mulheres que foram para a atividade, que o marido morreu, que o pai morreu, e aí vem o CPF, né? E aí, mas aí vem assim, a gente tem muitas histórias, muitas, né? Eu acho que também é esse é mais um desafio que o segmento tem, né? Para preparar, e principalmente com essa reforma, né? Para esse novo momento. E aí, muitas vezes, você tem o produtor mais tradicional, ele tem dificuldade de absorver isso, né? E aí é muito aquela, se você perguntasse uma dica, eu sempre para o jovem que acha que o céu é o limite, né? A experiência ela é importante, você fazer a transição, né? Porque meu pai está velho, está envelhecendo, está ultrapassado. Não, você nunca esqueça que ninguém chega a lugar nenhum, né? Quanto mais ao acaso. Então, não é destruindo uma pessoa ou tudo que ela construiu porque ela envelheceu. É você pegar toda essa experiência. Eu converso muito isso com meu filho, tá? Para ele entender. Eu lembro que aconteceu uma situação, no dia da abertura da Expo Ingá, né, ele chegou para mim logo depois, me abraçou e falou assim: mãe, eu tenho muito orgulho de você. Daí eu fiquei tentando entender, depois ele sentou e explicou, né, algumas coisas. E eu falo, mas às vezes eu te peço uma coisa tão básica, né, para você me ensinar. E você fala, mãe, pelo amor de Deus, você não é tão simples, né, quando vai para a área de tecnologia.
Daí eu falei, para você entender que eu fiz você, tá? Então você é para ser melhor do que eu. Mas tem coisas que você tem que aprender para poder chegar, né, aonde precisa chegar. Então acho que esse é um dos desafios. Você sabe que no escritório nosso lá, que quem fundou foi meu pai, eu tive muitos conflitos com ele no começo. Mas, pai, não é assim. E, né, você conhece ele, né? Ele também ele é super flexível, né? Então é fácil argumentar com ele, né? Mas no final eu acabei me convencendo disso. Falei, poxa, ele chegou. Vou aprender com ele, né? Ele conseguiu, tá aqui, né? Então, assim, acho que eu que tenho, que é claro, aproveitar as coisas modernas do mundo, né? Mas a partir do que ele fez, melhorar. Melhorar, né? É e verdade. não querer mudar aquele conceito que não adianta. Eu aprendi um conceito, não sei se vocês já conhecem, que quem vai passar o bastão só pode entregar na mão de quem vai receber depois que ele tiver numa velocidade maior do que aquele que vai entregar. É verdade. Uhum. É verdade. Pensando numa corrida de passar o bastão, então quem vai receber, e aí no caso a herança, no caso o legado, né? Só pode de fato tomar posse daquele bastão depois que ele tiver numa velocidade maior do que quem está entregando. Mas é verdade. Porque isso ele, é fato. ele vai adiante, né? Exato, ele puxa, né? Ele puxa para frente, não para o lado. Ele vai adiante, né? Ele vai adiante. Nessa questão da sucessão familiar, vocês têm algo para falar especificamente sobre sucessão familiar para que ninguém possa perder nada assim com relação à questão rural? Paulo, não perder nada é complicado. É complicado. O leão tá ali. Na sucessão não tem como, né? Não tem como. Vai machucar, vai sangrar. Tá? Mas, além de todas aquelas dificuldades que a gente já conversou no outro programa, o agro ele tem algumas particularidades maiores justamente porque são pouquíssimas organizações que trabalham com CNPJ, que criam uma empresa. Então, isso causa uma dificuldade maior numa sucessão. Mas é claro que, com tempo, com planejamento, né, fazendo uma programação de sucessão, é possível diminuir o impacto disso. Né? Seja da parte de gestão, da parte fiscal, né, parte patrimonial. Então, é possível, mas tem que fazer em vida. E com tempo. E com tempo, né? Que é o que mas primeiro que é um segmento difícil de sucessão, tá? Bem difícil. Muita gente tem propriedade e não tem para quem entregar. Os filhos, né? Ou, às vezes, tem uma propriedade e tem mais do que um para entregar e eles já brigam entre eles. Tem muita. Aí o pai não resolveu isso em vida, quando morre, pronto. Aí acaba o que a gente falou, né? É resolver em vida, né? Resolve em vida. O patriarca tem que resolver, ou a matriarca tem que resolver em vida, exatamente. Né? Aceita que, eu preciso passar meu legado, e não tocar até onde eu aguentar. Não, eu vou passar meu legado e vou deixar a casa organizada. E por mais estruturada que seja uma família, quando envolve bens, dinheiro, é muito difícil. Você conhece alguém que já teve briga assim? Muitas. Faz parte. Eu vejo isso quase todo dia. Todo dia. Assim, é lamentável, né? Às vezes você vê tanta gente estruturada. Eu tenho alguns casos que deram certo, que a gente conhece, né? Mas de uma maneira geral. Mas provavelmente o patriarca se antecipou. Sim. Ele planejou uma sucessão, né? Exatamente. Exato. Senão, então, esse é o caminho. Eu não vejo outra CNPJ, solução. Né? Vai para o CNPJ, que daí... aí tem que estudar cada caso, né? Mas ele se antecipou. Todas as vezes que você vê aquele chefe, né? Aquele pai de família ali, aquele rígido, que só ele, não dá certo. Não dá certo. Ele morre... E daí já era. Às vezes nem a esposa tem o controle, nem a esposa sabe o que está acontecendo. Nossa, isso a gente conhece muito, né? Esse caso da sucessão por necessidade, né? Assim, tem cada história que merece um livro. Conversa boa passa rápido o tempo, né? Rápido, né? A nossa horinha já voou aqui. Sério? Nossa hora passou muito rápido. Conversa boa com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar com a Maria Iraclésia. Renan, você tem algum parecer final? Vou colocar parecer final, ó. Algum decreto? Algum parecer final, Renan? Alegações finais? Alegações finais. Não, primeiro, muito obrigado, presidente, estar aqui, aceitar o nosso convite. Foi muito bacana ter essa conversa e aprender muito aqui contigo. A mensagem para o produtor rural, não
siga o estigma geral de ser uma pessoa rústica, de não procurar melhoramentos na sua produção, na sua sucessão, na sua tributação, e seja um empreendedor dentro da sua área. Busque profissionais especializados e entenda o que você pode melhorar na sua produção e também na parte jurídica. Doutor Rogério. É pelo mesmo caminho. Eu acho que a mensagem principal tem que ser: não cuide só da produção. É claro que a produção é fundamental, mas pense no comércio, pense na profissionalização da coisa, né? Agregue valor ao produto e, principalmente, se aconselhem com boas pessoas, com bons profissionais, profissionais do direito, relações civis, relações do trabalho, relações tributárias, né? Hoje o produtor, se ele não estiver bem assessorado, ele não tem margem mais para perder dinheiro, ele não tem margem mais para experimentar, para ouvir um vizinho, ele fez assim, deu certo, eu vou fazer igual, né? Então hoje o produtor rural ele tem que estar bem assessorado. E muito obrigado pela sua presença, pela seu caminhão de conhecimento, né? Toda a sua carreira, sua história, parabéns, e somos muito gratos a ti. Obrigado. Assim, eu também agradeço a presença da Maria Heraclésia. Vou repetir, presidente da Sociedade Rural de Maringá, a primeira mulher no segmento a presidir uma sociedade desse tipo. Maria Heraclésia, muito obrigado e fique à vontade aí para se despedir. Olha, eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, dizer que é uma honra, a gente aprende muito, né? Dizer da importância do profissional do direito nas atividades, né, do agronegócio, então que vocês possam sempre contribuir, né, e usar aqui a figura do Paulinho, né, na comunicação, para levar a informação sempre da maneira mais correta possível, como, né, de maneira informativa. Eu acho que todos nós ganhamos, né? E isso é muito especial. E eu estou muito feliz. Esse lugar é um lugar que eu gosto muito, tá? Eu já vim outras vezes e estar aqui com vocês foi de extrema importância, né? Até porque conheço o seu pai, né? Quando ele entrou na minha sala, me entregou o convite e falou assim: te espero lá. Falei, pode ter certeza, no meio da espingarda. É o jeito dele. Falei, pode ficar tranquilo que eu estarei lá. Para mim é uma honra, a gente aprende muito e a gente estabelece conexões e relacionamento. Então, isso para mim é muito especial. Obrigada, Deus no coração de vocês. Amém. Tá certo. Eu agradeço você que nos acompanha aí pelas nossas plataformas, pela internet. Vai lá, se inscreve no canal, jovempanmaringá.com.br. Você tem esse aqui que é o podcast que a gente fala de coisas legais no sentido do direito legal. Esse aqui é o podcast Direito Legal e você pode acompanhar esse e outros conteúdos no nosso canal, tá certo? A gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Obrigada.